Você vai falar uma história muito conhecida. Fala de um homem que era um general, um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem de grande conceito, um homem que tinha um grande poder, um grande respeito, um homem que tinha vencido muitas guerras. Então era um homem imensamente poderoso e respeitado. Porém, o versículo 1, ele termina dizendo, porém, leproso. A palavra porém, ela significa empecilho ou oposição àquilo que foi falado anterior. Então perceba-se que ela está sendo oposta a tudo que Naamã era. Então o texto está nos dizendo que não adiantava o poder de Naamã, não adiantava a riqueza de Naamã, não adiantava o seu cargo, porque ele era leproso. Nada disso podia curar da lepra. Então perceba-se que no versículo 1 termina dizendo que o que temos de Naamã era leproso. No seu versículo 2 vai dizer que em uma de suas idas à tropa da Síria a Israel, eles pegam uma menina como escrava. Essa menina é transformada como serva na casa de Naamã. Perceba-se que é uma menina que foi tirada do seu habitat natural, de sua família, de sua casa. Uma menina que é afastada de tudo aquilo que ela estava acostumada a viver. Ela é levada agora para um lugar totalmente oposto, um lugar inimigo. Mas no versículo 3, perceba que em uma de suas conversas, essa menina, juntamente com a mulher de Naamã, diz a ela: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Era uma menina que conhecia o caminho da libertação para o que Naamã tinha. Ela sabia que Eliseu, que era o profeta da época, poderia, através de Deus, curar Naamã. Mas ela foi raptada por Naamã. Ela foi feita escrava e serva de Naamã. E por que ajudar ele? Perceba-se que é uma menina que ela entende que agora ela é serva. E ela sabe que se é para ser serva, que seja com excelência, que é para servir, independente da posição, se está na prisão, se está na luta, onde você estiver, se você é servo, você tem que servir com excelência. É uma menina que ela não tem nome, a Bíblia não nos relata o nome, mas ela tem uma mensagem que liberta. É uma menina que entende que, independente do cenário que ela se encontra, é necessário carregar uma mensagem, é necessário saber que o servo ele tem que servir, independente da ocasião, independente da sua posição. No versículo 4, vai nos dizer que o general agora ele ouve sua serva. É um general de muito respeito, é um general muito poderoso, muito rico. Mas agora ele para ouvir aquela menina. Ele para ouvir a sua serva, porque ele entende que nada daquilo que ele era poderia ajudá-lo, nada daquilo que ele tinha poderia ajudá-lo. Então é o testemunho dessa menina que chega até Naamã, que alcança Naamã. É uma menina que, mesmo prisioneira, ela tem um bom testemunho. É uma menina que, mesmo transformada em serva, para dar um bom testemunho. E esse é o problema nosso hoje em dia. Muitas das vezes vem um vento, já não vai mais. Vem uma pequena tempestade, já critica. Vem um pequeno empecilho, já fala mal de Deus, já desobedece a palavra. E aquela menina não. Aquela menina, mesmo presa, mesmo sendo transformada em serva, ela carrega uma mensagem de transformação. É uma menina que, presa, ela dá o caminho da libertação para aquele que aprendeu. Ela sabe que foi ele que aprisionou ela, mas ela não leva isso em consideração, porque ela é serva. E o servo de verdade, ele serve com excelência, independente da situação. Foi agora que ele transformou ela serva, mas agora ele entende que a posição dela é de serva. Se for para servir, sirva com excelência. Perceba-se agora, Naamã, ele vai até o rei e ele fala que a menina falou para ele, para o rei. É o bom testemunho de uma prisioneira chegando no ouvido do rei, porque quando Deus quer levantar como profeta, ele levanta independente da sua posição. Deus não levanta um
alguém por profeta pela sua posição que se encontra ou pelo que você tem. Ele levanta por profeta aquele que carrega a sua mensagem, aquele que está disposto a carregar a sua palavra. Ele levanta por profeta aquele que, independente da prisão, da tempestade, da situação, ele está disposto a falar a sua palavra, a espalhar a mensagem. E no versículo 5, esse mesmo texto, vai dizer que agora ele vai até o rei de Israel. O rei da Síria envia Naamã, juntamente com uma carta, falando que estava enviando o seu servo Naamã, para que o rei de Israel o curasse. Além disso, Naamã leva consigo alguns vasilhos de prata, leva ciclos de ouro, leva vestes, enfim, é Naamã que agora ele leva consigo bens materiais para conseguir a sua cura. É Naamã, alguém que não conhece a graça, achando que pode comprar um milagre. É Naamã que não conhece Deus, que acha que pode comprar a sua cura. Mas entenda nessa noite que para conseguir a cura não é através de bens materiais. A cura não se compra. A cura, ela se conquista. A cura se conquista através de renúncia, de obediência, de fé e de prática da palavra de Deus. Cura, milagre, não se compra. Efésios 2:8, quando vai dizer: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Perceba-se que é a graça. Não adianta a sua posição, não adianta o que você tem, o que você é, nada vai fazer você conquistar o milagre, a cura, a restituição, a restauração, se não houver renúncia, obediência, fé e prática da palavra. Perceba-se que não se compra milagre, não se compra cura. A cura vem através da palavra. No versículo 6, percebemos que Naamã chega agora de encontro ao rei. Mas lá no versículo 3, quando a menina conversa com a sua senhora, ela não fala de rei, ela fala de profeta. Mas agora é Naamã que esquece o que a serva falou e leva em consideração aquilo que o seu rei da Síria falou. É Naamã que esquece o que a sua serva verdadeira falou, porque está ouvindo alguém pela sua posição. É o rei da Síria, que também não conhece a graça, não conhece o poder de Deus, que manda ele de encontro ao rei. E ele esquece de seguir o conselho da serva e segue o conselho do rei. E ele chega até o rei de Israel. Chegando até o rei de Israel, o texto vai nos dizer que o rei de Israel rasga suas vestes e ele fala: sou eu Deus para dar vida ou tirar a vida de alguém? Perceba-se que nós temos agora um rei que ele reconhece que o seu poder ele é terreno. Sabe ele que a lepra não tinha cura aos olhos terrenos, não tinha cura para aqueles que eles encontravam. A lepra era uma ferida que só Deus poderia curar. Agora o rei de Israel ele entende isso. É ele reconhecendo que o seu poder ele é terreno. A palavra rei significa chefe de Estado. Chefe de Estado é aquele que governa. Aquele que governa um Estado, uma cidade, um país. Então o rei ele é responsável por anunciar a palavra que vem dele. E a palavra que vem dele, a palavra que vem de mim, não cura ninguém. A palavra do homem, ela não restaura ninguém, ela não sara ninguém. E agora ele tem total ciência disso. Ele tem total consciência disso. Ele fala: sou eu Deus para tirar ou dar a vida a alguém. É um rei conhecendo que o seu poder é terreno. Então perceba-se que no próximo versículo, no seu versículo 8, Eliseu ele ouve falar desse homem, dessa história, e ele fala assim: deixa vir, esse homem é terreno. O texto vai dizer: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus,
Deus viu o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Veja, o rei saberá que há profeta em Israel. Mas perceba que Eliseu, ele ainda não tinha visto Naamã, ele ainda não tinha ciência de como estava a lepra de Naamã. Você estava no começo, no meio, no fim, você tinha se arrastado, mas mesmo assim ele fala: deixa vir até mim, que saberá que há profeta em Israel. É um profeta de verdade, que tem consciência da sua intimidade com Deus. É um profeta que sabe que, independente de como Naamã está encurado, porque ele tem intimidade suficiente com Deus para saber que Deus usaria para alcançar aquele homem. É um profeta que sabe que Deus é com ele, independente da situação. Porque o profeta de verdade, ele sabe. O profeta verdadeiro, ele sabe da sua vida com Deus, ele sabe da sua intimidade com Deus e até onde ela o levará. Então ele não tem medo de falar: deixa ele vir até mim, saberá que é profeta em Israel. É um profeta consciente da sua intimidade com Deus. E agora no versículo 9, perceba-se que Naamã, ele vai de encontro a Eliseu e ele para na porta da casa de Eliseu. Só que Eliseu não vai de encontro a ele. Eliseu não precisa encontrar com Naamã, para que Naamã se pudesse alcançá-lo. Agora foi Naamã, ele entendeu que só o profeta poderia ajudá-lo. Naamã, quando ele vai de encontro à casa de Eliseu e para na porta de sua casa, é ele lembrando que desde lá no versículo 3, a sua serva já tinha falado: se meu Senhor encontrasse o profeta de Israel. É ele que agora viu que aquilo que o rei falou, aquilo para onde o rei o enviou, não deu resultado, porque não é o rei que pode curá-lo, é Deus através do profeta. E Naamã agora chega na casa do profeta Eliseu. E no versículo 10 vai nos mostrar que Eliseu, ele manda uma mensagem, ele manda um mensageiro dizendo: vai, abaixo do Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. É Deus mostrando para Naamã que não precisa contar. Deus está mostrando para Naamã que não precisa que o profeta o encontre, não precisa que o profeta o abrace, não precisa que o profeta coloque a mão sobre as suas feridas, não precisa que o profeta faça uma oração sobre ele. Deus mostrando para Eliseu que Eliseu só precisa obedecer. Eliseu mostra a palavra para Naamã. Naamã mergulha. Naamã só precisava obedecer. Mas no versículo seguinte, no versículo 11, vai dizer que Naamã ficou indignado. Naamã pensava que Eliseu iria ao seu encontro. Naamã pensava que Eliseu iria colocar a mão sobre as suas feridas. Naamã achando que por sua posição de general, pela sua posição de alto escalão, ele merecia um tratamento especial. Mas Deus não trabalha na vida de ninguém por sua posição, é por sua necessidade e através da sua obediência. O caminho foi revelado para Naamã: vai e mergulha. Naamã só precisava obedecer, mas Naamã agora está querendo ensinar Deus a trabalhar. Naamã agora achando que era necessário o profeta encontrá-lo, tocar nele, fazer alguma coisa por ele. Mas é necessário para você alcançar a cura. Naamã precisava para ele alcançar a cura, para ele alcançar a restauração. Era somente obedecer, era somente ir e mergulhar. Mas ele deveria ficar contrariando. Era ele querendo ensinar o profeta a trabalhar. E no versículo seguinte, versículo 12, Naamã fala: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Perceba-se que Naamã agora ele está desprezando o Jordão. Naamã agora, nesse versículo, o versículo ele manifesta com maior intensidade o seu orgulho. Naamã chamando o Jordão um rio sujo para o general poderoso.
Namã, eu não quero apenas curar suas feridas externas, eu também quero curar as suas feridas internas. Namã, eu não quero curar somente a tua lepra. Namã, é necessário quebrar o teu orgulho. Namã, você acha que esse rio é muito sujo para ti? Desce, quebra o orgulho e desce. Namã. Enquanto você não quebrar o seu orgulho, a cura não vai chegar até ti. Enquanto Namã não quebrasse o orgulho dele e mergulhasse, ele não poderia ser curado. Perceba-se que o orgulho poderia levar Namã a continuar enfermo, porque era no Jordão que Namã tinha que mergulhar. Perceba-se que Namã, ele continua indignado. Namã, ele não quer obedecer. Namã, ele não quer mergulhar. Mas, igreja, existem feridas que só Deus cura. Mas para Deus curar a ferida, é necessário que o ferido se permita. Só que muitas das vezes o ferido não se permite. É o orgulho que não permite que o ferido se permita. Aí é Deus vendo que Namã não queria se permitir, que Namã não queria quebrar seu orgulho, ele usa alguém por fora para convencer Namã a mergulhar. No versículo 13 vai dizer: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito um profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. É Namã que não queria mergulhar porque achava aquele rio sujo. É o orgulho de Namã pedindo ele que alcançar o milagre. Mas aí Deus vendo que Namã não iria ceder, Deus usa alguém para convencer a Namã a quebrar o seu orgulho e mergulhar. Deus usa os seus soldados. Perceba-se que assim como a serva, os seus soldados também carregavam uma mensagem. Porque o verdadeiro soldado, ele carrega uma palavra. O verdadeiro soldado, ele carrega uma mensagem e ele sabe a hora de usar. Eram os soldados de Namã. Liberavam uma palavra para ele: pai, mergulha e ficarás limpo. Mergulha e sairás curado. Porque Namã precisava ser curado da lepra, mas também precisava ter seu orgulho quebrado. Era necessário que Namã tirasse a capa, quebrasse o orgulho, obedecesse e mergulhasse para ser curado. É por isso que muitas das vezes não alcançamos, porque não quebramos o nosso orgulho e não tiramos a nossa capa. Perceba-se que Namã, ele achava que ele poderia viver com a capa. Eram as armaduras de Namã que escondiam aquelas feridas. Era Namã querendo camuflar aquelas feridas. Porém, quando ele percebeu que ele ganha mais, ele faz tudo isso que foi falado até aqui em busca da cura, em busca da sua libertação dessa lepra. Era Namã, o general, que era considerado responsável por prender, só que ele estava preso a algo. Era Namã preso a algo que ele não conseguiria sair sozinho, mas era necessário que para ele sair daquilo ali, para que ele fosse liberto daquela lepra, para que ele fosse curado, para que ele tivesse suas feridas saradas, ele quebrasse o orgulho e mergulhasse. E o segredo é esse: tira a capa, quebra o orgulho, obedece e mergulha. É necessário obedecer. O versículo 14 vai dizer que Namã desce, mergulha no Jordão e ele sai com a sua carne como uma criança. É Namã que, quando ele tirou a capa, quebrou o orgulho, obedeceu e mergulhou, ele foi curado. É Namã nos mostrando que para alcançar a cura, para alcançar o milagre, para alcançar a restauração, para alcançar a restituição, para alcançar a salvação, é necessário obedecer e praticar. Namã recebe a palavra, mergulha 7 vezes, ele obedece e mergulha. É Namã praticando a palavra, porque é necessário para que você possa alcançar a tua cura, o teu milagre, que você pratique. Tiago 1:22 vai dizer
sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando a voz dele. Perceba-se que muitas das vezes ouvimos uma palavra, assistimos uma palavra, passamos o dia inteiro ouvindo palavra, e nada muda, nada acontece, porque o segredo não é apenas ouvir, é praticar. Eu posso passar o dia inteiro ouvindo a palavra aqui, se eu não praticar, de nada acontece. O segredo é, Tiago 22, sejam praticantes da palavra, porque se você apenas ouvir, você está apenas se enganando. Então perceba-se que entendemos aqui que Naamã, um grande general, poderoso, rico, com grande respeito, ele tinha um problema, que era essa lepra. Perceba-se que foi necessário que Naamã tirasse a sua capa, quebrasse o orgulho, foi necessário que Naamã obedecesse a palavra, praticasse a palavra, para que ele pudesse receber a sua cura. Mas percebemos que Naamã era comandante do general, ele era comandante general do exército da Síria. Então ele era inimigo do povo de Israel. Automaticamente, Naamã era inimigo de Deus. E por que Deus curaria alguém que era inimigo? Porque Deus restauraria alguém que era inimigo? Porque Deus salvaria alguém que era inimigo? É pelo mesmo motivo que Ele também nos cura, que Ele também nos alcança, que Ele também nos salva. Porque assim como Naamã, também somos inimigos de Deus através do nosso pecado. O pecado nos torna inimigos de Deus. Deus, Ele abomina o pecado. A partir do momento que praticamos aquilo que Ele abomina, nos tornamos inimigos dele. Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Precisa que é o pecado que nos torna também inimigo de Deus. Mas Deus encontrou uma maneira de mostrar o seu amor universal, que Ele ama cada um independente da sua posição, independente, sem inimigo, independentemente se está leproso, se está bem, se está ruim. É Deus manifestando o seu amor universal. Ele dizendo para Naamã: o meu amor é universal. Eu só preciso que você tire a capa, que você quebre seu orgulho, que você obedeça e que você pratique. João 3,16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Perceba-se que um amor igual a esse não tem. É Deus amando o mundo de uma forma tão grande que Ele dá seu único filho para nos salvar. É Deus dizendo: não importa se você é inimigo, não importa se você pecou, se você caiu. É Deus dizendo: tira a capa. É Deus dizendo: obedece, mergulha, porque eu te amo. João 1,12 também vai nos dizer: contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, percebemos nessa noite que, independentemente se é inimigo, se pecou, se caiu, é Deus dizendo: tira a capa, quebra seu orgulho, confessa. É Deus dizendo: obedece, pratica a palavra, receba e creia no meu nome, que eu tornarei meus filhos. Percebemos então que o segredo é tirar a capa, quebrar o orgulho, obedecer e praticar a palavra. Quando praticamos, quando mergulhamos, Deus, Ele nos alcança com cura, com libertação, com salvação. Porque o segredo é prática da palavra. A Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A mesma Bíblia também nos diz: santificados na verdade. A verdade é a palavra de Cristo. Então perceba-se que a verdade que vai te libertar, que vai te curar, que vai te restaurar, a verdade que vai te salvar é a palavra. Só precisa tirar a capa, quebrar o orgulho, obedecer e mergulhar. Amém? Fique com essa palavra.
Cuidado com essa Glória a Deus. Mais uma